Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai fazer a correção da segunda lista de exercícios sobre cones. Então, se por acaso você não assistiu o vídeo de teoria ou a primeira correção aí da lista de exercícios, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Todos os links aí que pode ser que você precise, tá? E já vou pedir para você deixar aquela curtida no vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos, né? Até porque a gente vai colocando o vídeo de acordo com o que os alunos vão pedindo. Então, se por acaso você não encontrou o vídeo que você gostaria de estudar, deixa aqui nos comentários, chama no Instagram e manda mensagem lá no Instagram e coloca: Bruno, ó, eu gostaria de assistir uma aula sobre isso daqui, tá? Que a gente vai gravar a aula e vai colocar aqui o quanto antes para vocês. E a única coisa que eu peço para vocês é para vocês poderem compartilhar esse canal para cada vez mais pessoas, né? Para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas. Então, vamos nessa? Bora, bora, bora! Bom, separei aqui na lista 2, né, de cones, algumas questõezinhas legais, tá? Começando aqui pela questãozinha da UERJ. Bom, ele pegou e falou o seguinte, ó, a gente tem um recipiente no formato de um cone reto de eixo vertical que recebe água numa razão constante de 1 cm³ por segundo. Pessoal, olha só, ele falou que é 1 cm³ por segundo, tá? O que é esse centímetro cúbico? É o volume, né? E o que é esse segundo? É o tempo, tá? E aí, ou seja, passando esse t para o outro lado, multiplicando, né? O tempo e o volume aqui são duas grandezas aqui que como a razão é 1, é como se eu pudesse, na prática, substituir um pelo outro. Mas vamos lá. A altura desse cone é 24 e o raio da base é 3. Então a altura aqui desse cone é 24 e o raio da base aqui, ó, é 3. Conforme ilustra a imagem, a altura H do nível da água no recipiente varia de acordo com o tempo em que a torneira fica aberta. A medida H corresponde à distância entre o vértice do cone e a superfície livre do líquido, ou seja, a superfície aqui, ó, que está na parte superior. Ele falou para admitir o π como 3, ele quer saber a equação que relaciona a altura h com o tempo t. Ele quer relacionar a altura h com o tempo t. Vamos combinar o seguinte, vamos combinar que quando você olha para essa figura aqui, que é um cone, e ele está cheio parcialmente, esse carinha que está aqui é semelhante, né? E aí aqui tem um raiozinho. E aí a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? O raio do pequeno está para o raio do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande. Bom, fazendo o vapo aqui, multiplicando o cruzado, a gente vai ficar com 3H é igual a 24R. Como eu não sei ainda o que eu quero, né? Eu vou deixar assim. Eu quero relacionar a altura com o tempo. Só que eu vou vir aqui e eu vou calcular o volume desse cone pequenininho. O volume do cone pequenininho, né, vai ser área da base vezes a altura dividido por 3. Só que o que é a base? A base é πr ao quadrado. O que é a altura? A altura é o hzinho. Isso tudo sobre 3. Só que como ele falou para substituir o π por 3, eu posso substituir e simplificar π com 3, ok? E aí eu vou vir aqui e eu quero relacionar a altura com o tempo. Se eu quero relacionar a altura, então quer dizer que eu vou isolar a altura nessa relação aqui, ó. Eu vou passar esse 3 para lá dividindo.
E aí 24 dividido por 3 vai dar 8. Vai ficar 8R. Então aqui, ó, no lugar desse H, eu vou trocar por 8R. Então o volume vai ficar 8R ao cubo. Mas, lá daquela relaçãozinha que ele já tinha dado pra gente, né? Que centímetro cúbico sobre o segundo é igual a 1, a gente chegou à conclusão que a gente poderia substituir aqui o volume pelo tempo, né? Que é de 1 para 1. Então, onde está esse volume aqui? Ó, eu vou trocar pelo tempo. Então, o tempo é igual a 8R ao cubo. 8R não. Fiz besteira, porque se eu quero o H, olha o que eu fiz aqui, ó. Não sobrou o H nessa nossa relação. Eu queria que sobrasse o H. Então, como eu quero que sobre o H, era para eu ter isolado ao contrário. Então, vou passar esse 8 para lá dividindo. Então, vai ficar H sobre 8 é igual a R. Tá? Então, né, vou voltar aqui. Vamos voltar aqui. Volta. Onde tem R, eu vou trocar por H sobre 8. Então vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. No lugar desse R aqui, ó, vai ficar H sobre 8 ao quadrado vezes 8R, tá vendo? Ó, a gente trocou vezes 8R, nada. A gente não trocou. Aqui, deixa o H quieto. Pronto, agora sim. Ó, o que eu fiz aqui, ó? A gente pegou esse R que estava aqui e trocou por H sobre 8, que foi o que a gente descobriu aqui. Aí a gente vai ficar com, isso daqui é o volume. Aqui, esse 2 que está aqui, ele é expoente do H e do 8. Então vai ficar volume igual, vamos puxar aqui para o lado, volume é igual a H ao quadrado sobre 8 ao quadrado, e tinha um H aqui do lado que eu vou deixar ele quieto. Volume, a gente já viu que a gente pode trocar ele pelo tempo. Então, tempo vai ser H ao quadrado vezes H vai ser H ao cubo, e 8 ao quadrado é 64. Esse 64 que está dividindo vai passar para lá multiplicando. E agora, para eu isolar esse H, eu vou ter que calcular a raiz cúbica de 64t. E para eu calcular a raiz cúbica de 64, eu posso fatorar o 64, tá? Fatorando o 64, a gente vai ficar dessa maneira aqui. E como é raiz cúbica, a gente forma trios, né? Então, repara que eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho 4, só que como o t não está elevado ao cubo, ele vai ter que ficar dentro da raiz. Então vai ficar 4 raiz cúbica de t, vai ser o H. Isso daqui é exatamente o que está escrito na nossa letra A. Beleza? Show? Beleza. Pessoal, às vezes a gente pensa uma coisa e depois produz outra, né? Aqui quando eu peguei e falei, vou isolar aqui o H para achar o R, eu pensei uma coisa e acabei falando outra e fiz outra, né? Aí eu tive que ajustar aqui, ó. Então, assim, a gente tem que estar sempre olhando para ver se a gente está fazendo alguma coisa realmente, né? Tem que ir ajustando. Vamos lá. Questão 2. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, ele esculpe um cone reto de 36 centímetros de altura e diâmetro 18. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base é 6. Está aqui, ó, marcado. Assim, obtendo um tronco de cone, conforme ilustra a figura. Em seguida, ele perfura esse cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6,
cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Então, ele cortou aqui e depois ele fez um buraco nesse tronco de cone. O tipo de madeira que ele vai produzir tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico. Ok. Utilize P como 3. Ele quer saber a massa da escultura final, né? Então, para descobrir a massa, a gente primeiro vai ter que descobrir o volume desse treco aqui, né? Só que o que é esse treco? Esse treco, vamos botar aqui o volume da escultura, vai ser o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena menos o volume do cilindro, né? Ele falou, eu vou pegar esse cone grandão, vou tirar esse conezinho e depois vou tirar esse cilindro. A gente vai ter que calcular isso tudo. E aí, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem que o raio da pirâmide grande vai ser a metade de 18 e da pirâmide pequena vai ser a metade de 6. Eu tenho a altura da pirâmide grande, que é 36. Eu tenho que calcular a altura da pirâmide pequena. E como essas pirâmides, é um cone, né? Elas são proporcionais, repara o seguinte, ó. A razão aqui entre os raios é dividir por 3, ó. 9 dividido por 3, 3. Então quer dizer que a altura do cone pequeno vai ser 36 dividido por 3, vai ser 12. E se esse pedaço que você cortou aqui era 12 e o valor original da altura era 36, quer dizer que esse cone, esse cilindro aqui que a gente vai retirar depois, a altura dele vai ser 36 menos 12, vai ser 24. E vai ter o mesmo raio que tinha esse cone aqui, né? Ou seja, o raio aqui vai ser 3. Beleza, vamos organizar aqui, pessoal. Ó. O volume da escultura vai ser pirâmide. Pirâmide, área da base. Π, que ele mandou trocar por 3. Raio ao quadrado, vezes a altura, que é 36, sobre 3. Menos volume da pirâmide do cone pequeno. Π, R ao quadrado, vezes a altura, que é 12, sobre 3. Menos. Agora o cilindro da segunda figura aqui, ó. Π, R ao quadrado, vezes a altura, sobre, brincadeira, não é sobre 3 porque não é, porque é cilindro, né? Cilindro não precisa dividir por 3, não tem ponta. E agora eu vou simplificar, ó, 3 daqui com 1 daqui, 3 daqui com 3 daqui. Tem que fazer essa conta. Qual o jeito que eu vou usar aqui para fazer essa conta aqui de um jeito mais fácil que é possível? Deixa eu pensar aqui. Bom, eu não gostaria de fazer essa conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiar essa conta. Eu vou pensar o seguinte, esse 9 ao quadrado é 9 vezes 9. E esse 36, eu vou abrir ele como 12 vezes 3, tá? Aqui é 36. Eu só não quero fazer essa conta, tá? Aí agora eu tenho 3 ao quadrado, né? Daqui, né? 3 ao quadrado, que é 9, vezes 12, menos 3 vezes ao 3 ao quadrado de novo. E esse 24 que está aqui, eu vou abrir como 12 vezes 2. Por que eu fiz isso? Né? Porque, sei lá, eu estou com uma esperança de facilitar minha conta. Não sei quanto que vai facilitar. Mas tem 9 vezes 2 aqui, tem 9 vezes 2 aqui, tem 9 vezes 2 aqui, tá vendo? Então, se eu coloco 9 vezes 2 em evidência,
que eu vou ter que fazer essa conta, talvez, no futuro, mas não agora. Vai sobrar, da primeira, vai sobrar aqui, ó, 9 vezes 3, 27. Como não sobrou nada aqui, a gente vai botar 1. E aqui sobrou 3 vezes 2, 6. E aí, essa conta aqui dentro dá 20, né? E 9 vezes 12, 9 vezes 12 dá 90, dá 108. E 108 vezes 20 vai dar incríveis, dobra e coloca um zero, 2160. Então, se você não foi nessa estratégia aqui, né, de tentar facilitar a conta, faz essa conta aqui para mim, né? Faz essa conta, faz essa conta, faz essa conta, subtrai e confere para mim para ver se deu 2160 certinho, tá? E aí, ó, se deu, deixa aquela curtida, que eu usei uma técnica aqui para facilitar a conta. Aí o que acontece? Ó, ele falou que a madeira que ele vai usar é 0,6 gramas por centímetro cúbico. E a gente sabe que o centímetro cúbico que a gente tem aqui é 2160. E aí eu quero saber quantas gramas isso daqui vai fazer. Aí a gente faz, ó, vapo, vapo. Só que aqui as unidades de medida não precisam entrar na conta, né? Então, basicamente, é pegar 2160 e multiplicar por 0,6. Ou seja, é a mesma coisa que pegar 216 e multiplicar por 6, né? Porque a gente simplifica esse decimal com esse zero. E 216 vezes 6, 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 1 dá 6 com aquele 3, 9. E depois 6 vezes 2, 12. 1296, que é a nossa letra B de belezinha. Bom, pessoal, essa questão aqui ela é trabalhosa, mas o que você tem que combinar comigo? Tá? Você tem que combinar comigo que, primeiro, o que o Enem quer de você? Ele quer saber se você consegue facilitar a sua conta para poder ganhar tempo. Porque tempo é algo importante que o Enem avalia também. Tá? E essa organização aqui, ó, eu quero fazer, esse é um macro da nossa conta. Depois abrir aqui, ó, e organizar aqui, tá vendo? Ó, eu otimizei o, as anotações, porque a gente não tem muito espaço disponível, tá? Então a gente tem que, nesse momento, ó, eu até coloquei numa metade de uma folha para você. E aí você vai organizar com todo o espaço que você tem. Mas é isso, é pegar e treinar e organizar, tá? Me fala aí o que você achou aí da questão 2. Deixa aí nos comentários aí. Curtiu? Não curtiu? Como é que foi? Vamos lá. Outra do Enem. Ao se perfurar um poço na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto. Então ele cava um cilindro e na hora que ele joga para fora, ele vira um cone, né? Cujo raio da base é o triplo do raio do poço. O raio da base daqui do cone vai ser o triplo, né? Então, ó, um círculo, um cone cujo raio da base é o triplo do raio do poço, que era esse daqui. E a altura é 2,4 metros. Então a altura aqui é 2,4 metros. Sabe-se que o volume desse cone é 20% maior que o volume do cilindro, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. Qual é a profundidade desse poço? Qual a profundidade aqui, ó, desse poço? Vou botar aqui X, tá? Bom, essa informação é importante, ó. O volume do cone
é 20% maior do que o do poço, né? O que é 20% maior? 20% maior é 100% mais 20%. É 120%, que a gente pode escrever na forma de fração, né? Que a gente pode escrever na forma decimal. Não sei o que vai ser mais interessante. Então, vou deixar as duas escritas aqui e na hora da gente escrever, a gente vê o que acontece. Mas, ó, o volume do cone é o volume do cilindro, do poço, 20% disso. Então, vezes 1,2. Vamos lá, o que vai ser o volume do cone? Ó, vai ser π, raio ao quadrado. O que é o raio? É o 3r ao quadrado, vezes a altura, que é 2,4, sobre 3. Porque cone tem sobre 3. Isso vai ser igual a 1,2 vezes o volume do cilindro. O que é o volume do cilindro? É π, raio ao quadrado, que é o próprio R, ó, do cilindro é o próprio R, vezes a altura, que é o que eu quero descobrir. E aí, pessoal, vamos combinar o seguinte, ó. Esse cara que é 2 aqui, ó, ele é expoente do 3 e do R. Então vai ficar assim, ó, π vezes 3 ao quadrado, vezes R ao quadrado, vezes 2,4. Sobre, isso tudo aqui sobre 3. Só que toda essa galera que está multiplicando x, toda essa galera aqui que está multiplicando x, como você quer descobrir o valor de x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai vir para cá, ó, 1,2 π r ao quadrado. E aí, ó, r ao quadrado vai simplificar com r ao quadrado. Esse π vai simplificar com esse π. Aí, ó, vou escrever esse 3 ao quadrado, que é 9, 2,4, e vou deixar assim, ó, só para a gente não se perder, tá? E agora vamos simplificar aqui, ó, 9 dividido por 3 é 3, 2,4 dividido por 1,2 vai dar 2, e aí sobrou 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, que é a nossa letra B, de belezinha. Show, show, show? Lindo, lindo, lindo? Beleza, vamos lá. Questão 4. Uma pessoa comprou uma caneca que tem o formato de um cone, um tronco de cone, para tomar sopa. Sabe-se que 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Opa, vamos anotar aqui. E que o topo dessa caneca é uma circunferência de diâmetro D de 10. Eu já vou vir aqui, vou anotar que o diâmetro, ó, se é 10, o raio é 5. E a base é um círculo de diâmetro 8. Eu vou vir aqui e vou anotar aqui que se o diâmetro é 8, o raio é 4. Além disso, sabe-se que a altura dessa caneca é 12. Então vamos anotar aqui que a altura dessa brincadeira aqui, ó, é 12. Tá? Utilize π igual a 3, utilize π igual a 3, e ele quer saber o volume dessa caneca. Só que assim, vamos combinar que essa daqui, essa brincadeira aqui, é um tronco, né? Ele quer o volume da caneca, então ele quer o volume do tronco. Só que o que é o tronco? O tronco é o cone grande menos o cone pequeno. Onde é que está o cone grande? O cone grande está aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar que isso daqui vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. A boa notícia é que a gente já sabe o raio do cone grande e a gente já sabe o raio do cone pequeno. A má notícia é que a gente não sabe a altura de nada. Né? Não sabe a altura de nada, porque a altura do pequeno é isso e a altura do grande é isso, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou chamar a altura do pequeno aqui de x e a altura do grande vai ser 12 mais x, ou x mais 12.
E aí, como esses cones são semelhantes, a gente vai fazer uma semelhança, que vai ser, ó, raio do pequeno, raio do grande. A altura do pequeno, que era o x, a altura do grande, que é x mais 12. Aí faz vapo-vapo. Aí de um lado vai ficar 5x, do outro que vai ficar 4, que multiplica x mais 12. Vamos fazer essa distributiva aqui bonita, né? 4 vezes x e 4 vezes 12. E aí quando esse 4x passar para lá subtraindo, vai ficar x igual a 48. Então eu sei que aqui, ó, é 48. E o outro vai ser 48 mais 12, vai ser 60, tá? Então me ajuda a fazer a conta agora. Me ajuda a fazer a conta agora. Por quê? Para calcular o volume do grande, vai ser π, que ele mandou trocar por 3, né? Mas vou deixar o π aqui agora. R ao quadrado, que é 5 ao quadrado, vezes a altura do cone grande, que é 60, dividido por 3. É legal você sempre tá com a fórmula aqui, ó, para você visualizar, tá? E aí, ó, menos volume do pequeno, ó, π de novo. O raio agora da circunferência do pequeno é 4. E a altura é 48, né? Sobre 3. Esse daqui vai ser o volume da caneca. O que é um bom hábito, pessoal? O que é um bom hábito? Mas esse bom hábito vai depender do espaço que você tem. Mas eu vou te ensinar porque agora a gente tem espaço. Um bom hábito é você vir aqui embaixo aqui, ó, e anotar a informação que você precisa. Ó. Eu preciso saber o raio e a altura do grande, menos, e eu preciso saber o raio e a altura do pequeno, para você não se perder, tá? Aí o raio do grande, ó, é 5 com altura 60, e o do pequeno vai ser 4 para 48. Porque aí repara que na hora que você for colocar na fórmula, é mais prático você pegar e olhar aqui em cima do que ficar catando a informação aqui no meio do desenho, tá? Então isso daqui, ó, ajuda horrores. E aí já dá aquela curtida aí pela essa dica. Vamos lá. Agora, vamos lá. Me ajuda a fazer essa conta. Fazendo a menor quantidade de contas possível. Vamos lá. Esse π eu vou simplificar com esse 3, porque ele mandou trocar o π por 3. Tá? 5 ao quadrado é 25. Né? Então vai ficar 25 vezes 60. Menos, eu vou simplificar esse π com esse 3 também. E aqui vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, vezes 48. Ah, eu não quero fazer essa conta. Eu não quero fazer essa conta. E como eu não quero fazer essa conta, eu vou deixar você fazer essa conta e eu vou te mostrar aqui uma coisa que eu vou fazer. E aí é só uma alternativa para quem não está afim de fazer essa conta, tá? Você pode fazer aí, feliz da vida. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, no lugar desse 60 eu vou escrever 5 vezes 12. E no lugar desse 48 eu vou escrever 4 vezes 12. E não vai me ajudar muita coisa, talvez. Por quê? Porque só ficou 12 em comum, tá vendo? Só ficou 12 em comum. Então, colocando 12 em comum, em evidência, vai ficar 12. E aí, ó, 25 vezes 5 é 125. E 16 vezes 4 é 64, né? E aí 125 menos 64 vai ser incríveis 61, né? E aí 12 vezes 61, eu vou pensar que o 12 é 10 mais 2, tá? Porque aí agora eu faço uma distributiva aqui, ó. 10 vezes 61 é 610, 2 vezes 61 é 122. Então essa brincadeira aqui vai dar 732. Isso aqui é a letra C. Beleza?
É claro que aqui eu fui fazendo outras estratégias aqui para evitar de fazer essa conta aqui, que eu não estava muito afim de fazer essa conta aqui, estava com preguiça. Então, você tem a opção de fazer essa conta, né? Mas, cara, eu sabia que esse 60 dava para botar o 12 em evidência, mas eu não sabia quanto que ia me ajudar, tá? Mas eu fiz. Foi uma tentativa. Às vezes a tentativa não te ajuda muito, tá? Mas esse esqueminha aqui, a gente já usou algo parecido aqui, ó, tá vendo? Já usou algo parecido aqui, tá vendo? Então é algo que a gente vai praticando e vai repetindo e vai tentando botar, começar a criar essa maldade aí para tentar usar essa dica, tá? Vamos lá, deixa eu beber uma água aqui. Questão 5 da UERJ. A figura mostra a trajetória curva do ponto P, tá? Sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base é 10. Opa, falou raio da base, legal. O raio é 10. E a geratriz que é 60. A geratriz que é 60 é essa linha aqui que é 60. Tá. O ponto P, ele começa no ponto A, ele dá um giro aqui e volta para o próprio ponto A. Se a gente planificar, a gente consegue ver o menor comprimento dessa trajetória que o ponto P faz. Então, se ele fala para a gente planificar, então a gente tem que planificar. Eita. A planificação do cone é um setor. Então você vem aqui, ó, e desenha um setor circular, onde esse 60 que estava aqui, ele passa a ser o raio desse setor circular. A base, que tinha um comprimento aqui, e esse comprimento é 2πr, que no caso é 20π, ele vai vir para cá, né? Ou seja, isso daqui é 20π. E com essas duas informações, a gente consegue calcular esse ângulo alfa daqui, ó. Como é que a gente calcula esse ângulo alfa? Porque a gente vai usar a ideia do comprimento do arco. Porque isso daí vai ser um arco de 20π. E a fórmula do comprimento do arco é 2πr alfa sobre 360. Deixa eu descer um pouquinho esse 20π. Opa. Então vamos lá. 2π, o raio é 60, alfa sobre 360. Cara, é mais forte que eu cortar esse zero, tá? E aí, tudo que não for alfa eu vou passar para o outro lado. Então eu tenho um 20π, aquele 36 que estava dividindo vai passar multiplicando, e tudo que estava aqui em cima multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. No caso vai vir aqui 2π e o 6. E vai sobrar o alfa lá. Π vai simplificar com π. Aí, cara, organiza, ó. 36 dividido por 6 dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10. Sobrou 10 vezes 6, ou seja, o alfa é 60. E aí, como esse alfa aqui é de 60 graus, o que acontece, pessoal? O que acontece é que, o que eu não fiz aqui ainda? Eu ainda não visualizei que trajetória é essa daqui, ó. Por quê? O ponto A, ele está aqui nessa extremidade. Quando você pega e corta aqui, ó, para planificar, o ponto A, ele vai estar de um lado e do outro desse comprimento. Então, ele vai estar de um lado e do outro desse comprimento. Então, esse ponto A, ele se encosta aqui, né? E a distância que ele percorreu é a menor possível. A menor possível, a distância entre dois pontos é uma linha reta. E ele está querendo exatamente a medida desse
tamanho aqui. E aí repara que a gente formou um triângulo. Só que não é um triângulo qualquer. Por que que não é um triângulo por qualquer? Porque assim, essa medida... Eita! Essa medida que está aqui, ó, que é a geratriz do cone, ela também está aqui, ó. Esse pedaço aqui também é 60. E aí o que que ele fez, ó? Esse triângulo que você está visualizando, ele tem dois lados iguais. Aí você está com vontade de chamar ele de isósceles. Só que se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais, esses dois ângulos que estão aqui, eles têm que ser iguais também, ó. Oposto aos lados iguais, tem ângulos iguais. Então vou botar aqui, ó, que esse ângulo que está aqui, que eu vou chamar de x, que eu não chamei ninguém de x até agora, tem que ser igual àquele lá. E a soma dos ângulos de um triângulo, né? 60 mais x tem que dar 180. E aí, fazendo a continha aqui, você vai encontrar que x é 60. Então, quer dizer que esses ângulos aqui são de 60 graus também. Então, na verdade, esse triângulo que ele estava se passando como isósceles, mas a gente acabou de perceber que ele tem três ângulos iguais. Então, ele é equilátero. E se ele é equilátero, quer dizer que ele tem os três lados iguais também. Então, esse lado aqui tem que ser de 60 também. Então, esse lado aqui tem que ser de 60. Porque a gente descobriu que tem três ângulos iguais, e o triângulo que tem três ângulos iguais, ele precisa ter os três lados iguais. Então, é letra B. A menor distância aí é de 60. E que bom que deu um ângulo de 60 graus aqui, porque se não desse um ângulo de 60 graus aqui, aí vai depender do ângulo para a gente saber o que, que a gente vai fazer. Então, vou colocar aqui, ó, o seguinte. E se você fizesse e aqui aparecesse um ângulo de 90, pessoal, nessa brincadeira, quando você calculou o alfa aqui, ó. Se por acaso esse ângulo aqui fosse de 90, aqui fosse 60 e aqui fosse 60, qual seria esse valor aqui? Deixa nos comentários aí o que, que você faria e qual seria a resposta. Vamos lá, questão 8. Questão 8, a ideia é parecida, tá? Só que agora ele não está girando e voltando. Ele está girando e está parando na metade da geratriz oposta lá, ó, do outro lado, ó. Então ele está parando aqui, ó, na metade aqui, tá? Então, de novo, a gente vai, ó, superfície do cone. A gente vai desenhar essa superfície. Pã, pã e pã. Antes da gente começar a brincar, deixa a gente anotar aqui o que, que a gente sabe de informação, ó. A gente sabe que essa geratriz aqui, ele falou que era 8, e como é o ponto médio dessa geratriz, quer dizer que é 4 para um lado, 4 para o outro, e aqui é 8 também, tá? Beleza, isso é o que a gente sabe, e a gente sabe mais alguma coisa em relação a isso? Ó, ele falou que a planificação vai gerar, ó, um setor circular de ângulo de 120 graus. Então ele está dizendo para a gente, ó, que esse ângulo aqui é de 120. Só que assim, vamos combinar o seguinte. O ponto C está aqui, tá? Só que o ponto D, ele não dá um giro completo e volta. Ele, na verdade, ele está batendo aqui, ó, na metade da geratriz oposta. Onde é que vai estar essa geratriz oposta? Vai estar no meio dessa planificação. Então aqui, ó, se esse é o ponto A, né, o ponto B, ele vai estar aqui, ó, na meiuca aqui, ó. E o ponto D, ele vai estar no meio aqui, ó. 4 para cá, 4 para cá e 8 para cá. E aqui tem um ângulozinho de 60, porque ele está no meio desse setor, beleza? E ele quer saber essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Que é x. E aí, vou desenhar aqui para você, ó.
Vou dar um zoom aqui nessa figura que está aqui, ó. A gente tem um triângulo que tem um ângulo de 60, tem um lado que mede 8, o lado que é oposto a esse ângulo de 60 que está aqui, ó, mede x, e esse lado menorzinho aqui vale 4, tá? Ó, então, esse triângulo que você está enxergando aqui, está aqui. E aí, pessoal, o que acontece? Você tem aqui uma situação que você tem alguma relação entre 3 lados e um ângulo. A gente vai usar o que a gente chama de lei dos cossenos. O que vai ser a lei dos cossenos? Ela parece o Bhaskara, tá? Ela parece o Bhaskara, só que ela serve para um triângulo qualquer. E para fazer esse ajuste, né, o que a gente faz? Deixa eu botar aqui para carregar. Para fazer esse ajuste, a gente precisa colocar aqui, ó, menos 2bc cosseno alfa. Só que quem é e quem define o que, tá? Esse alfa é quem manda. Esse alfa é quem manda. E o alfa é o ângulo que está sendo trabalhado. E oposto a alfa fica o A. Então, ó, o A ele é definido porque ele é oposto ao alfa, tá? E o outro tanto faz quem é o B, quem é o C, tá? O importante é o alfa é o ângulo que está sendo destacado e A é o lado oposto a esse ângulo. Agora a gente vai substituir. Ó, então vai ficar x ao quadrado, né? Aí tanto faz quem é o B, quem é o C, tá? Não vai fazer diferença. Vou chamar de B o 8 e o C de 4. Então vai ficar aqui 8 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2. Aí no lugar do B eu vou botar 8, no lugar do C eu vou colocar 4. Cosseno de 60 graus. Vamos lá. 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 4 vezes 8 dá 64. E o cosseno de alfa, pessoal? Quanto é que é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa... deixa eu lembrar aqui, 60... É meio, né? Cosseno de alfa é meio. Então a gente tem aqui, ó, que x ao quadrado vai ser, ó, 80 menos 64 vezes meio é 32. Ou seja, x ao quadrado igual a 48. X vai ser a raiz de 48. E quando a gente quer calcular a raiz de um número que não tem um valor exato, a gente tem que fatorar. Então, fatora vai ficar 24, fatora vai ficar 12, fatora vai ficar 6, fatora vai ficar 3, 3, 1. Quem formou dupla, sai. Quem formou dupla, sai. Quem não formou dupla, fica. Então, formou dupla 2 vezes 2, saiu um 4 e ficou dentro da raiz o 3. Ou seja, letra D. Bom, pessoal, essa questãozinha aqui, tá? Ela é uma questãozinha que tinha que fazer essa transformação aqui, né? Essa planificação, e acabou que caiu numa situação que a gente precisou usar a lei dos cossenos, tá? Então, essa parte aqui é muito bonita, tá? Essa parte aqui a gente precisou usar a lei dos cossenos. E fala para mim aí nos comentários se você já conhecia a lei dos cossenos. Você já assistiu alguma aula sobre a lei dos cossenos? Você gostaria? Coloca aí o que você acha, tá? Vamos lá. Questão 7. Questão 7. Um sólido com a forma de um cone constituído de material homogêneo, ou seja, tudo igual, flutua em um líquido conforme a ilustração. Se todas as geratrizes desse
sólido foram divididas ao meio pelo nível da água, então a razão entre o volume submerso e o volume do sólido. Vamos lá. O volume do submerso é o que está aqui embaixo, né? Em relação ao volume do sólido, é o sólido todo. E aí ele falou que essa geratriz está dividida aqui na metade. Então quer dizer que, sei lá, se essa geratriz aqui é x, esse pedaço aqui é x, esse daqui é x, porque foi dividida na metade, que é 2x. E o que a gente combinou, pessoal? A gente combinou que existe uma razão entre as medidas de comprimento. A geratriz do cone pequeno em relação à geratriz do cone grande. Se eu chamei aqui de x e x, porque está dividido na metade, a geratriz do pequeno é x e a do grande é 2x, né? Simplificando, isso daqui vai ficar meio. Então a razão aqui, entre um cone e o outro, é de meio. Só que a gente combinou que quando a gente fala de volume, né, a razão é esse k elevado ao cubo. Então quer dizer que a razão entre esses volumes vai ser de meio elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo é 1 ao cubo, que é 1, e 2 ao cubo, que é 8. 2 ao cubo, que é 8. E aí, se a gente pega e faz vapo aqui, a gente vai ter que Vzão, que é o volume do grande, vezes 1, é igual a 8 vezes o volume do pequeno. Ou seja, o grande é 8 vezes o tamanho do pequeno. Ele quer saber a razão, caramba, mudou, a razão entre o volume, do submerso e o do sólido. O que está submerso, pessoal? O que está submerso é o volume do grande menos o volume do pequeno, que é o tronco, né? E aí o volume do grande é 8 vezes o pequenininho. O volume do pequenininho é Vzinho. Então o volume submerso é representado como 7 Vzinho. Só que ele quer a razão entre esse submerso e o do sólido todo. Então, o volume do submerso sobre o volume do sólido, do submerso é 7 Vzinho e o do sólido é 8 Vzinho. Simplificando Vzinho com Vzinho, fica de 7 oitavos. Tá? Lindo, lindo, lindo. A questão 8, pessoal, repara que é algo parecido. Por quê? Quando você olha para esse cone aqui, ele falou que ele estava totalmente cheio, tá? Ele estava totalmente cheio. E agora a água que estava aqui chegou na altura, metade da altura, né? A altura estava aqui e chegou na metade da altura. E aí, vamos combinar que quando você chega aqui e fala que chegou na metade da altura, a razão aqui entre esses dois aqui é de meio também, né? Então, a altura do pequeno em relação à altura do grande é de meio. Então, esse K aqui, a razão entre esses cones, é de meio também. E aí, ele quer saber em que momento, aonde que vai estar aqui a marcação do líquido que já caiu aqui para baixo. E o que é o líquido que já caiu aqui para baixo? O líquido que caiu aqui para baixo é exatamente esse tronco. E aí a gente já sabe que esse volume do tronco que está aqui é o grande menos o pequeno. E a gente já sabe que o volume do grande é 8 vezes o volume do pequeno. Né? Da onde a gente tirou isso? Daqui de cima, ó, que é igual. Então quer dizer que o que está aqui e já desceu é 7 Vzinho, né? Já desceu 7 Vzinho de um total que era 8V. E aí
marcação vai ficar mais próximo de 7/8. E aí, como é que eu sei onde é que vai ficar 7/8? É só a gente pegar e pensar, bom, eu tenho que dividir isso daqui em 8 partes. Quando eu faço isso, eu divido em 2. Quando eu faço isso daqui, eu divido em 4. Quando eu faço isso daqui, eu divido em 8. E aí quer dizer que vai ficar 7 partes preenchidas. Vai ficar aqui, ó, bem em cima a marcação. Vai ser a nossa letra A. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Percebeu que as questões 8 e 7 são muito parecidas, são do mesmo vestibular e aconteceram bem próximas. Por isso que é legal a gente fazer questões de provas anteriores, porque às vezes eles aproveitam a ideia e só reformulam, né? Uma ele pegou e botou o cone dentro de um recipiente com água, e outra ele virou o cone ao contrário, de cabeça para baixo, mas todos ficaram com o cone cortado no meio, né? E aí a razão de semelhança vai ser sempre a mesma, né? Se você cortou no meio. Então, galerinha, espero que tenham gostado aí das dicas dessa aula, né? Não deixa de curtir aí esse vídeo e de se inscrever no canal se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal. E dá aquela moral, compartilha com seus colegas para poder fazer esse conteúdo alcançar cada vez mais pessoas. Então, galerinha, por hoje é só. Um abraço e vejo vocês na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.